Vimos na aula anterior a questão de endereço. Falamos ali sobre endereço IP, endereço MAC address e porta. Agora vamos falar sobre protocolos e, naturalmente, os principais protocolos. Vocês têm que lembrar, e na verdade, cara, tudo isso que eu falo aqui é superficial. Com detalhes, essa parte teórica, você vai encontrar no curso teórico que é de graça. Então vocês viram lá no curso teórico que isso foi criado lá em Honolulu, depois isso foi para Dix Xerox, da Dix Xerox isso foi homologado, lógico que não foi a Dix Xerox que homologou isso, como o padrão 802, ou seja, fevereiro de 1980. Vai ser criado um protocolo chamado Protocolo Ethernet, que ele é próprio para redes LANs. Ele é péssimo para troncos de comunicação, porque ele é muito grande. Ele pode chegar a 1500 e poucos bytes. Tá? Soma aí, né? 1500 mais esses pedacinhos aí. É o máximo que ele chegaria. E isso é muito pesado para um tronco. O tronco tem que ser 512 no máximo. Então, se você tem aquele cabo UTP que liga um departamento inteiro a outro departamento inteiro, eu acho que está na hora de você rever sua infraestrutura, meu amiguinho. Não é porque o cabo é bom que o protocolo que roda dentro dele é bom para aquilo. Bom, então, esse protocolo ele tem um preâmbulo de 8 bytes para sincronização, o destino e origem, chegando aos 48 bits, 2 bytes ali para tipo. Também hoje em dia você encontra até o label, né, de LAN virtual ali dentro, de VLAN. Logo em seguida você tem um preenchimento. Se você não tem nada de dados para enviar, ele coloca 46 bytes, porque do início ao fim tem que dar 64. Se não der 64, o que acontece? Tem uma regra que é o seguinte: o primeiro bit que saiu tem que ter chegado no destino para que então o último bit saia. Então você tem que ocupar o canal inteiro. Dizemos que nós temos que ocupar o canal inteiro com o nosso quadro. Bom, por isso que existe esse preenchimento de 46 bytes, caso não atinja o tamanho de 64 bytes do início ao fim, incluindo todos esses bytes. Logo em seguida, eu tenho uma validação se os dados estão errados. Eu não tenho a correção dos dados. Por isso que é utilizado um frame check. É como eu posso dizer, repare, 4 bytes para validar se 1500 bytes estão certos ou errados. No curso teórico eu explico essa questão, tem os algoritmos que eu consigo validar, como esse, que está certo ou errado, e tem algoritmos que eu consigo corrigir, e temos naturalmente meios em que preciso de um, tem meios de comunicação que eu preciso de outro. Simples. Como Ethernet cabeado não tem sobre o TP, inclusive, ponta a ponta, nós não temos uma taxa de erro tão elevada, simplesmente validar se está certo ou se está errado já é o suficiente, então, para o quadro, tá, do Ethernet. Bom, então nós vimos a questão de endereços. Aqui nós temos 3 computadores, o 92.168.52.1, o 2 e o 3, cada um com o seu MAC address. Bom, você viu na teoria, quando você estudou teoria, no capítulo de camada de rede, ele é bem categórico lá. A camada 3 oferece um endereço uniforme para qualquer máquina. Ou seja, ele está dizendo que por IP eu conseguiria acessar máquinas de dentro da infraestrutura e de fora da infraestrutura. Por um motivo muito simples. O quadro Ethernet ele é para LAN. Ele não é para outra LAN. Ele é para a LAN em que você está. Bom, então nós temos esse problema. Olha só o que nós temos que fazer. Antes de eu enviar uma conexão, por exemplo, uma solicitação de conexão para o banco de dados MySQL, que está na mesma LAN que
o meu serviço HTML. No caso, poderia colocar aqui o Apache. Eu tenho que fazer uma requisição na rede perguntando qual MAC address do IP 192.168.52.2. Isso vai por um broadcast na rede através do endereço ffffffff 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 duplinhas de F, hein? É um pra caramba. Não, foi 48 bits em um. Rapt. Então não importa se é um switch, se é uma bridge, ele vai retransmitir para todas as portas. E alguém na rede vai responder para ele: olha, meu MAC address é o 03CA4B2C138A. Essa ação é feita então por um protocolo chamado ARP. Então na rede roda o tal do ARP. Bom, o que nós podemos compreender aí? Nós temos que confiar na rede. Existe o envenenamento de ARP, mas isso é um papo para o curso hacker. No curso hacker eu mostro a possibilidade de envenenamento. Mas vamos acreditar que a rede está perfeita. Então, os frames então, que lá dentro, tem os dados do MySQL, vai então dentro do frame, pela rede, utilizando o MAC address. Então, dentro da LAN, ele pede o MAC address da máquina, destino, e então envia por quadro, não por pacote. Uma coisa que você tem que saber: e se um banco de dados MySQL está fora da minha rede? É por isso que existe o Default Gateway no Windows e existe a rota default no Linux. Ele vai pegar esse endereço IP, que é da LAN e que é de um router, e vai pedir o MAC address dele, lógico, utilizando o ARP, e vai mandar esse frame de camada 2 lá para o gateway. Aí o gateway vai pegar aquilo, vai ver que o endereço IP de destino não está na sua rede local, vai mandar para a internet. Então aí vai. Repare, quando o destino não está na mesma rede que eu faço a requisição ARP na rede, mas solicitando o MAC address do gateway. Isso é uma questão da prova da Cisco. E por incrível que pareça, como a galera erra essa questão. Ou seja, significa que ele não entendeu a distinção da camada 2 para a camada 3 e muito menos a abrangência de acesso da camada 2 e a abrangência de acesso da camada 3. E naturalmente o protocolo ARP. A falta de conhecimento, você perde uma questão boba. Um pouco mais acima, então, dessa pilha de protocolos, chamamos de pilha de protocolos, estamos nos baseando no modelo OSI. Nós temos, então, o protocolo IP, que tem o endereço IP. Se for IPv4, então, hoje, o que nós conhecemos como protocolo IP. Se é o IPv6, o endereço, então chamamos de protocolo IPv6. Muitos sistemas já chamam de IPv4 e IPv6. Mas quando o IPv6 foi criado, nos sistemas, ninguém tinha imaginado que precisaria de pôr versão. Então, alguns sistemas têm a versão IPv4, IPv6. Outros sistemas são assim, IP, subentende que é o 4, e o IPv6, que é o novo. Bom, protocolos que permitem um acesso uniforme tanto para redes locais quanto para redes distantes. Acabei de explicar aqui essa questão do gateway, por exemplo. Repare que eu jamais conseguiria alcançar uma máquina remota em outra rede por quadro de camada 2, só mesmo pela camada 3. E aí tem que fazer aquele ARP. É para fora? Então eu peço o ARP do IP do gateway. É para dentro? Então eu peço o ARP do IP da máquina interna. Endereço que permite se fazer roteamentos, tá? Então tem um endereço aqui que permite que nós podemos fazer endereçamentos e roteamento. Ficou meio estranho, né?
É sobrecarga de trabalho. Então, com o protocolo IP, nós conseguimos fazer rotas externas, nós conseguimos fazer rotas para uma rede específica, nós conseguimos fazer rotas para um endereço IP específico ou para uma região. Então, nós podemos, naturalmente, fazer regras muito complexas, atingindo múltiplos alvos com uma única regra. Exemplo, imagine que eu tenho a rede A e a rede B na minha empresa. Então eu tenho um router entre elas, porque elas não se comunicariam. Então o router está lá. Quando a comunicação chega da rede A para a rede B, o router ele não precisa de ter uma regra para cada computador na rede B. Simplesmente uma regra para aquela rede. Então a carta vai. A carta indo, chegando na rede de destino, acha a máquina adequada. Bom, então esse é o protocolo IP versão 4. Podemos observar aqui que nós temos então o endereço de origem ou o endereço de destino de 32 bits. Qual tipo de protocolo nós vamos encontrar, que aí vai ter questão de datagrama, vocês viram lá. Bom, o tamanho, algum checksum de validação. Sempre que tem checksum de validação, checksum é um algoritmo que valida erro. Isso aqui é um checksum. Isso aqui é um checksum. Só que isso aqui naturalmente veio de um livro. Então colocou CFCS, aqui colocou checksum. Bom, o protocolo UDP e TCP, ou seja, são protocolos PDU de camada de transporte. Essa nomenclatura na Cisco, inclusive, PDU e T de transporte. E muito comum você vê uma galera discutindo o DP é mais rápido, mas ele é ruim. Cara, não existe ruim, não existe bom. Eu costumo dizer que existe uma necessidade e eu tenho opções. E aí eu escolho a melhor opção. Tá? Por exemplo, transmissão de vídeo, como você está assistindo agora. Para esse problema, o DP é muito bom. Muito bom. Para uma videoconferência, o DP é muito bom. Entre, por exemplo, chamadas em tempo real, o DP é muito bom. Agora, o TCP ele é muito bom quando você precisa de um controle durante todo o processo de abertura de conexão, transmissão e finalização. Por isso que você tem número de sequência, você tem acknowledge para verificar se o outro lado recebeu ou não, e os famosos flags. O SYN, o FIN, o ARG, o ACK, o URG. Um checksum também para validar qualquer possibilidade de erro. Veja que o DP ele é mais simples. Tem muitos livros que erroneamente, do meu ponto de vista, é errado dizer que o cabeçalho TCP é muito maior que o DP, por isso o TCP é lento. Não, então o cara não entendeu nada. O que acontece? Se você é programador, você vai entender. Se você não é programador, talvez você vai ter que parar para pensar agora. Sempre que nós criamos mais variáveis em um código, significa que nós vamos ter um algoritmo mais complexo. Eu não criaria uma variável para não usar. Eu crio para usar. Então o algoritmo vai ser mais complexo. Vai ter mais condições, vai ter mais validações. Bom, podemos então vulgarmente olhar para esses campos e imaginar que são variáveis no seu algoritmo de rede. Olha que interessante. O TCP ele tem muito mais campos. Por exemplo, número de sequência para validar se a sequência está certa ou errada e se chegou fora. O número de urgência, o ponteiro de urgência, validação se está errado ou não. Ou seja, esse algoritmo, o código do TCP, ele é mais burocrático. Só para você ter uma noção, nenhum TCP começa, né, assim, mandando dados. Você tem que fazer o handshake de 3 vias. Já o DP não, o DP já começa mandando dados. Nem handshake de 3 vias faz, nem validação de nada. Então, se você observar, a questão não é o número de bits no cabeçalho que vai dizer que o TCP, o DP, que é mais rápido, mais lento. É o algoritmo.
E aprenda você que não é programador. Viu um monte de variável na tela? Esse algoritmo é mais complexo. Ele é mais burocrático. Ele vai consumir muito mais tempo de execução. Entendeu? Por isso que eu sou contra alguns conteúdos que tem por aí na internet. Bom, então conforme eu falei, só para você ter uma noção, né, de como ele é complexo, eu mando um recorte desse aqui, né, do TCP, da origem para o destino. Eu coloco um número de sequência 1, aí eu coloco um acknowledge 0, estou mandando, né? E aí eu flego o campo aqui, ó, sim. Eu flego o campo sim aqui, como, ó, legal, sim, igual a 1, o resto 0. Isso vai aqui, isso vai aqui, ó, do cliente lá. Não tem nenhuma informação. Não tem. Você tá mandando seu DVD da Shakira, não foi nem um pedacinho ainda. Isso é só para abrir a conexão. Então aqui em 2 é feita uma validação. O TCP ele tem um problema, não pode ter duplicata de início de conexão. Então, quem propôs isso foi um cara chamado Tomlinson, lá em 1990 e cacetada. Então ele vai fazer uma solicitação passando um número e um flag sim ativo. Opa, então peraí. Se o cliente está na rede A e o servidor está na rede B, eu posso fazer uma regra negando qualquer passagem de protocolo TCP com tudo 0 menos o sim da rede A para a rede B. Então eu bloqueio o início de conexão. Viram como é que nós bloqueamos o início de conexão? Ou seja, uma conexão não autorizada de uma rede para outra? É só você pegar se o pacote TCP está passando com o sim ativo, o resto desativado. Nós sabemos que é um pedido de conexão, cara. Da hora, né? Então, digamos que a nossa rede não teve nenhuma trava e permitiu. Então, em 2 primeiro é validado se os dados que estão vindo aqui em número de sequência já não foi utilizado anteriormente, se a conexão já não foi aberta anteriormente. Legal, não foi aberta anteriormente, então eu posso continuar. Aí eu continuo. 3 aqui. Se eu não pudesse continuar, ou seja, se é uma duplicata, eu retornaria n acknowledge, ou seja, você vai NAC, not acknowledge, tá? E aí ele vem cá e ele devolve para mim o que? Digamos que deu tudo certo, não é duplicata, então ele retorna o sim mais o ACK e ele me retorna um acknowledge. Então vamos dar voltar aqui no nosso quadro aqui. Na volta, então, nesse passo, o sim fica ativo aqui, tá? O acknowledge fica ativo com 1, o resto fica com 0. Aqui vai ter o número de sequência que eu mandei no sim, e aqui vai ter um acknowledge, que é uma conta. Imagina, tipo assim, é 1 mais 1. 1 mais 1, então eu sei que chegou do outro lado. E foi possível compreender, fez um cálculo, me retornou. Aí aqui eu olho assim e viro, nossa, legal. Fechou. Recebi aqui desse lado, verifiquei, registrei na minha tabela que a conexão já foi iniciada. Então eu retorno o acknowledge mais um cálculozinho bobo de novo, só para cá. Então repara que agora nessa passagem o sim vai desativado, o acknowledge vai ativo, o resto vai 0, lógico. E o acknowledge sofre um incremento para que o outro lado saiba que eu também fui capaz de entender, eu também fui capaz de processar. Só depois desse passo 5, então o cliente começa a mandar o DVD da Shakira por upload. Só para vocês terem uma noção. Legal? O DVD da Shakira é uma grande brincadeira minha, tá? Uma grande zoeira minha. Vamos lá. Mas vocês entenderam, né? Cara, isso aqui é da hora demais, porque é baseado nisso aqui que nós percebemos algumas coisas. Nós conseguimos fazer regras para impedir o hacker de nos atrapalhar. Nós conseguimos cercar perímetros. Bacana, tá? Se estamos trabalhando com o modelo TCP/IP acima da camada de transporte, temos a camada de aplicação. Então, se estamos trabalhando no modelo TCP, nós temos acima a camada de aplicação. Né? Caso contrário, sessão e apresentação. E aí, olha só que interessante. Os protocolos que estão acima, lá na camada de aplicação,
seria FTP, HTTP, SSH, SMTP POP, Telnet, XMPP, IRC, entre outros protocolos que existem. A função da camada de aplicação é nos prover uma forma, como posso dizer assim, fácil e uniforme de acessar serviços da rede. Então, eu, programador, eu programo em cima da camada de aplicação e eu utilizo esses protocolos. Algum espertinho trocou a porta do FTP de 21, que é o padrão para 21. Então, nós podemos fazer uma regra no conteúdo, mas isso pesa um pouco mais nas nossas regras. Então, por exemplo, o cara trocou aqui, ó, a porta de destino, né, que aqui viria 21. É comum colocar 21. E aí minha regra não funcionou. Então eu posso sim fazer um filtro por protocolo de camada de aplicação. Mas lembrando que isso consome um pouco mais. Na próxima aula, vou falar sobre segmentação. Vamos aprender a segmentar uma rede para poder entender, né, como que o router ele fica no meio de dois segmentos dentro de uma empresa, que seria o primeiro passo para você organizar uma rede que seria um grande pandemônio, tudo muito louco lá dentro. O primeiro passo seria colocar um router, fazer segmentação e depois pensar nas regras firewall. Seria ideal se você já tivesse há anos atrás projetado tudo isso e a rede tivesse saído do zero assim. Mas vamos dar uma olhada na próxima aula. Até lá, até mais, tchau.